Na reflexão anterior, falei sobre a carta de Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, no versículo 30, em que ele dá uma recomendação importantíssima. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Falei sobre exatamente essa questão. Hoje quero falar sobre o Espírito Santo nos marcou, no mesmo versículo 30. Efésios 4, versículo 30 diz que ele nos marcou, ele selou-nos. Olha que coisa interessante. Ele selou-nos para todo o tempo, ou para sempre, para todo o sempre. Estava pensando aqui a questão de marcar, e é claro que essa marca é diferente, mas pensei nos animais que são marcados, né? Cavalos, bois são marcados com ferro quente. Eu imagino o sofrimento, o arder daquela marca feita num animal. A marca feita em nós, esse selo, é algo amoroso, é algo maravilhoso. Não é algo para sofrermos, não é algo para estarmos reclamando, pelo contrário, é para estarmos dando graças todo o tempo. E o versículo 30, na sequência de não entristeçais o Espírito Santo de Deus, diz que nos marcou, selou-nos para todo sempre, identificando-nos como salvos. Identificando-nos como salvos. E essa palavra ela é muito forte. Ser salvo ou estar salvo significa que eu já conquistei a vida eterna com Deus lá no céu. Então é algo para estarmos vivendo alegremente, com uma satisfação a toda prova. Mas não é isso que me parece que os crentes lá em Éfeso estavam vivendo. Não é isso que me parece ainda nos tempos de hoje que muitos cristãos salvos, marcados, selados pelo Espírito Santo de Deus estão vivendo. Falei antes do versículo 30 e agora após o versículo 30 nós entendemos isso melhor, porque no versículo 31 ele faz uma lista de coisas pelas quais precisam serem abolidas do nosso viver. Nós não devemos dar lugar a essas coisas. E então eu posso ler aqui e você vai perceber que coisa interessante, que Paulo fala sobre essa nova criatura que nós somos, em face certamente desse mundo pecador. É ser nova criatura. E a prova disso está que ele fala sobre algumas coisas para serem retiradas do nosso viver. Olha o que ele diz. Toda a amargura. Tire de você toda a amargura. Muitas vezes nós vivemos uma vida amarga. Reclamamos de tudo, parece que nada está dando certo. Estamos sempre com alguma questão, algum problema. Não é por aí. Vamos pensar melhor. Toda a amargura deve ser tirada. E também a cólera, algo que irrita, que tira a nossa paz, que nos faz sofrer, que nos leva ao estresse. Não, em Cristo Jesus e selados pelo Espírito Santo de Deus, a cólera deve desaparecer do nosso viver. Nós precisamos e devemos estar vivendo na dependência, na orientação do Espírito Santo de Deus. Mas ele diz mais, e gritaria. Olha aí no versículo, e gritaria. A gritaria dá a ideia de um descontrole. Não, a nossa vida precisa ser uma vida de controle, controlada. Aliás, devemos deixar Deus controlar e o Espírito Santo a nos orientar. Então não há necessidade de estarmos com gritarias, com coisas que não edificam, não levam a nada. É muito interessante como é que Paulo aborda esse texto e mostra aos cristãos de Éfeso, e certamente a nós hoje, como é que de fato devemos estar vivendo. Mas depois de ele falar toda essa questão
da gritaria, né? Da cólera, da gritaria. Ele fala em blasfêmias. Cuidado com o que nós falamos. Cuidado com o que você fala, a maneira de você falar, os termos usados, que pode estar sendo uma blasfêmia, e isso não é bom, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Mas ele diz mais, ele vai mais adiante. Depois de falar sobre a questão da blasfêmia, ele diz: e toda a malícia seja tirada de entre vós. Malícia. Muitas vezes nós somos maliciosos. Em tudo estamos vendo coisas ruins, coisas erradas. E certamente tem muita coisa ruim, muita coisa errada. Muitas coisas que estão sendo falsificadas. Mas nós não podemos ter a mania de em tudo estarmos enxergando e vendo o erro. A malícia não faz parte, não deve fazer parte do nosso viver. Porque aí estaremos fazendo julgamentos que não deveríamos ou não temos condições de fazê-lo. Então, meu prezado amigo, irmão, meu ouvinte nesta manhã, nós que fomos selados, marcados pelo Espírito Santo de Deus para sempre, precisamos cuidar em estarmos vivendo melhor cada dia, atentando para essa orientação que Paulo faz aos Efésios. Eu repito apenas as frases: toda a amargura e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada de entre vós. Pensa nisso, e certamente Deus e o seu Espírito Santo há de nos ajudar a viver uma vida melhor cada dia e sempre na dependência desse Espírito Santo de Deus que por amor nos marcou, nos selou e garante o nosso viver eterno com Deus. Deus o abençoe.